noite, eu sou Camille, tô aqui nessa quinta-feira para compartilhar a palavra de Deus ao meu e ao seu espírito. Nós estamos aí na última semana, do mês de novembro. Definitivamente novembro começa na próxima semana, dia 1 de dezembro é segunda-feira. E é esse mês, de novembro em que nós estamos falando sobre a noiva que enfrenta o dragão com o seu fruto, baseado no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo essa semana, a semana do suprimento no deserto, protegidos no lugar preparado. E hoje, quinta-feira, da disposição transcendente, determinados a transcender os desertos, pela voz que nos protege da contaminação e nos prepara para o chamado. Baseado no texto de Êxodo 3, em que nós lemos sobre a experiência que Moisés teve com o Senhor, se revelando ali para ele por meio da sarça ardente. Bom, o texto que nós vamos ler a princípio hoje é Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 10, diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma boa terra e larga, e há uma terra que mana leite e mel. Há o lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Esse é um texto bem conhecido, da palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, especialmente por conta dessa experiência mesmo, sobrenatural, aquilo que não é natural. Aquela sarça, ela estava pegando fogo e era para ela se consumir. E o questionamento de Moisés era justamente por que não estava se consumindo. E era porque Deus estava ali. E Deus quis falar com Moisés por meio daquela sarça, Um versículo que me chama bastante atenção aqui, nessa versão aqui, que é a versão ACF, Corrigida Fiel, diz assim, no versículo 7, diz que: Porque conheci as suas dores. E antes diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui é interessante porque existem 3 verbos que expressam uma ação de Deus, que expressam algo que Deus estava fazendo naquele momento com o povo dele. Visto, o verbo ver, ou seja, Deus estava vendo, e não estava vendo de qualquer jeito, ele estava vendo atentamente a aflição do povo dele, que estava no Egito. O segundo verbo é o ouvir.
Deus estava ouvindo o clamor do seu povo por causa dos seus exatores, por causa daqueles que os escravizavam. E o terceiro verbo é o conhecer, porque conhecia suas dores. Deus conhecia as dores do seu povo. É tão lindo. Eu estava hoje ainda mais cedo lendo um livro sobre oração do irmão Timothy Keller. E ele fala algo interessante, né? Pensando principalmente nesses verbos, né? De ver, ouvir e conhecer. Deus fazendo isso para com o seu povo. E nesse livro, esse irmão, ele fala algo que para mim faz sentido até com esse versículo, porque ele diz que Aristóteles, filósofo lá, tal, não sei o que, falava que por mais que os seres humanos pudessem admirar os deuses, seria impossível eles terem uma amizade íntima, porque na mente dele existe um pressuposto para que você tenha uma amizade íntima com alguém, e esse pressuposto é que vocês sejam iguais, né? E para ele, claro, os deuses estavam completamente acima deles, que criam aquilo naquela época, né, na sociedade grega. Mas para nós, realmente, o Evangelho é uma boa notícia, né? Que lindo! O Evangelho é a boa notícia de Deus, é a salvação de Deus para todo aquele que crê, porque Deus, ele se fez carne. O Verbo tabernaculou entre nós, né? Ele habitou entre nós. E ele fez isso para mostrar que ele pode ser igual a nós, né? O Senhor Jesus foi mesmo essa pessoa, 100% Deus, 100% homem. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o livro de Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, o Senhor Jesus foi tentado em todos os pecados que nós somos. Ali a gente vê em Mateus 4, né? Realmente foi um início, assim, de ministério muito intenso. Porque ele é tentado 3 vezes pelo inimigo no poder, na fome, na identidade. Coisas que o homem está sempre buscando, né? A subsistência humana, que faz parte da comida. O senso de pertencimento do homem, né? Essa questão da identidade. E também a questão do poder, né? O inimigo fala para o Senhor Jesus que se ele adorasse a ele, adorasse ao diabo, ele faria Jesus ter todo o domínio sobre aqueles todos os territórios, levou ele para um lugar alto, porque ele tinha domínio sobre aquilo. Satanás dominava sobre aquilo. E isso também me faz pensar sobre essa questão, né, de Satanás ter oferecido ali o domínio para o Senhor Jesus. E é louco, porque quando o Senhor Jesus vence essas tentações do inimigo, a palavra de Deus fala que logo veio os anjos do Senhor e serviram ao Senhor Jesus com um banquete, né? Então, realmente o que Deus tem para nós, ele é infinitamente superior ao que o inimigo tem para nós, que é a sua morte, e infinitamente superior ao que o mundo tem para nós, infinitamente superior ao que o pecado tem para nós, infinitamente superior ao que a carne tem para nós, ao que o ego tem para nós, né? Nós precisamos vencer todas essas tentações, precisamos vencer o nosso eu, que é o nosso ego, precisamos vencer a nossa carne, precisamos vencer o mundo, precisamos vencer o inimigo das nossas almas. E a palavra de Deus é muito interessante, porque Satanás ele vai tentar o próprio Senhor Jesus. E eu li essa semana algo que me marcou muito, porque Satanás foi oferecer para o Senhor Jesus o governo daquelas coisas, mas na verdade o Senhor Jesus ele tem domínio sobre todas as coisas. E aí lendo, né, o matinal essa semana ou semana passada, teve algum dia que falou sobre esse fato do Senhor Jesus exercer esse governo, essa soberania sobre toda a terra. E por mais que visivelmente quem governe as nações sejam os reis, as autoridades humanas, a gente pensa que são aquelas pessoas que de fato governam, mas quem governa acima de todos é o Senhor Jesus. E o seu governo, ele é invisível, mas ele é eterno, né? Existem reeleições, as pessoas são eleitas, depois elas são reeleitas ou elas perdem o cargo delas, elas morrem. Se for no caso de uma monarquia, vai passando de um para outro, mas o Senhor Jesus, não.
ele venceu a morte, tragada foi a morte pela vida, né? Então ele de fato tem um governo que é invisível, mas é o governo mais superior, mais soberano e mais estável que existe em todo o universo. Glória a Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que o Senhor ele é soberano sobre toda a terra, né? E pensando também nesse livro que eu li hoje mais cedo, e nesse versículo 7 mesmo que nós lemos, de Deus ter visto atentamente o povo sofrendo, ele ter ouvido os clamores do povo e de ele ter conhecido as dores do seu povo. A gente vê que ao mesmo tempo que o Senhor ele é esse Deus incrível, maravilhoso e eterno, nós somos tão pequenos, né? Como o salmista questiona nos Salmos 9, Salmos 8, 9, mas eu vou dizer de 9, que ele analisa os céus, as obras das mãos de Deus, e ele vê o homem e ele se pergunta: que é o homem para que com ele te importes, né? Por que Deus, que criou os céus e a terra e tudo tão incrível, e de fato a criação de Deus, né? Ela é muito mais bela que o ser humano. Mas é só o ser humano que carrega a imagem e semelhança de Deus. E Deus de fato se importa com a gente, né? Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, ainda que por vezes o inimigo tenta deturpar isso, e o pecado mesmo deturpa essa imagem. Nada pode nos tirar essa imagem e semelhança de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus nós somos redimidos, regenerados, nós nascemos de novo. Nós somos conformados aos sofrimentos do Filho, somos conformados à pessoa do Filho de Deus, e isso é maravilhoso. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos. Que o Senhor, ele é soberano sobre toda a terra. Ele é soberano nessa terra, ele é soberano sobre todo o universo, ele é soberano sobre todo o cosmos. E ao mesmo tempo que ele é um Deus tão grande, ele é um Deus que se fez pequeno, né? Tem um hino que a gente canta em algumas reuniões, eu esqueço os ritmos das coisas, mas fala que pequeno és tu. E realmente tem vários hinos que nós cantamos falando sobre a grandeza do Senhor, e isso é real. Mas eu achei tão interessante esse hino quando a gente canta pequeno és tu, porque ele decidiu se fazer pequeno, né? Deus, o soberano, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que existe desde sempre, aquele que não foi criado, aquele que é. Ele é. Que criou todas as coisas. Esse Deus, ele decidiu. Ele decidiu ser concebido e por meio do Espírito Santo dentro do ventre de uma mulher. Isso é muito louco. Esse Deus decidiu se fazer pequeno e ser um bebê ali, um pequeno feto, passar pelas semanas da gestação e ir crescendo. Eu tô grávida, né? Eu tô 13 semanas? Quase 13 semanas. E agora, né, vendo, a gente teve a experiência de ver a primeira vez, né, fazer a ultrassom, e a gente vê o bebê, né, com os membros do corpo sendo formados. E é tão lindo, que obviamente na época de Jesus não tinha ultrassom, não tinha nada, não tinha nenhuma anestesia para aliviar na hora de parir as crianças. Mas que milagre é, né, a vida que Deus faz por meio de um homem e uma mulher. E no caso do Senhor Jesus, ele foi concebido pelo próprio Espírito dentro do ventre de uma virgem, uma mulher que não havia tido relação sexual com nenhum homem. Ela foi escolhida, ela foi agraciada, ela foi de fato bendita entre todas as mulheres. Que coisa mais linda! O ventre de Maria foi casa por 9 meses, quase 10 meses, foi casa para Deus, né? Foi casa para o Senhor Jesus, foi casa para aquele que foi filho dela mesmo, né? Ela era mãe de Jesus. Isso é muito lindo. Então, ao mesmo tempo que esse Senhor é tão grande, ele se fez pequeno, né? E ele nos conhece. Esse versículo 7 realmente me marca, sabe? Porque Moisés, ele havia fugido para o deserto, e ele vivia antes no Egito com uma posição de mais regalias, né? Porque ele vivia como filho da filha do faraó.
Mas ele ainda se importava com o povo dele, senão ele não iria ficar lá passeando, vendo o que o povo estava fazendo e acabando, inclusive, fazendo o que ele fez, né? Cometendo um assassinato. E quando ele soube que as pessoas estavam sabendo, ele ficou com medo da reação do faraó e ele fugiu. Mas antes disso, ele se importava com o povo de Israel, ele se importava com o povo dele, que era a origem dele. Mas ele fugiu. Então, Moisés fugiu ali porque ele estava com medo e isso mostra o fato de realmente como Deus, ele é tão superior a nós, seres humanos, porque se nós estamos longe, nós não vemos o sofrimento, né? Se nós estamos longe, nós não vemos o sofrimento. A gente consegue ouvir quando a gente está perto. A gente consegue ver quando a gente está próximo, né? A gente consegue conhecer quando a gente se aproxima. A gente é limitado pelo tempo, pelo espaço. A gente é limitado por várias coisas, mas Deus não tem limitação nenhuma. Ele é completamente ilimitado. Então, ele precisou ir lá até Moisés e falar: olha, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu conheço as dores deles, eu tenho ouvido o clamor deles porque eles estão sofrendo nas mãos dos egípcios. Eu quero enviar você vai ser o homem que eu vou usar para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Não foi Moisés que se disponibilizou. Moisés não teve a visão de Isaías, né? Ele teve uma baita de uma visão. E ele se dispôs para ser usado pelo Senhor. Claro que ele, assim como vários dos outros homens de Deus, tinha algumas questões, né? Em algum momento, em um momento do livro de Êxodo, ele vai falar, não sei nem se é nesse capítulo. Ah, Jesus! Aqui, ó, no versículo onde ele fala assim, depois que o Senhor disse que vai tirar. Ele diz: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O Senhor disse: certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E depois ele pergunta: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso é tão lindo, né? Deus, ele responde: eu sou o que sou, né? Porque ele é inabalável. Ele é eterno. Ele não é criado por ninguém. Ele é. Eu sou o que sou. Ele é um verbo totalmente estável que ele não pode nem ser conjugado. Ele não está, ele é. Ele é o eu sou, né? E a gente vê na experiência de Moisés, em alguns momentos, ele falando sobre ser um homem de língua pesada, né? Pesada a língua, e Deus já resolve o problema dele. Fala que quem vai falar por ele vai ser Arão, né? Então eles têm um trabalho de dupla, Deus usa os dois. Ou a gente vê no livro de Jeremias, quando ele tem uma experiência e ele fala: Senhor, eu sou só uma criança. O Senhor diz: não diga, eu sou uma criança, né? Então, assim, Deus é soberano. Quando ele tem mesmo envio, a gente vê no Antigo Testamento, Deus enviando mesmo esses homens que ele queria usar como instrumento nas mãos dele para um propósito muito maior, né? Sempre pensando no coletivo, era sempre Deus usando aqueles homens, nesse caso, para libertar o povo de Deus que estava sendo escravizado e sofrendo pelos egípcios. E nos outros livros da Bíblia no Antigo Testamento a gente vai ver Deus usando os profetas também, né, para trazer consciência, conduzir o povo de Deus ao arrependimento. É sempre Deus com o seu povo, é sempre Deus com o seu plano, é sempre Deus com a sua economia, a economia divina de Deus, aquilo que ele quer fazer mesmo, a administração de Deus perfeita e soberana sobre toda a terra. É sempre muito maior que nós. E isso é algo muito impressionante do caráter de Deus. Ele é grande, mas ele se fez pequeno e ele sempre está buscando vasos em que ele pode usar para cumprir um plano que diz respeito ao povo dele, a esse amor que ele tem, né, pelo povo dele. E aí um outro ponto também que eu quero destacar, pensando no último versículo que eu quero ler aqui para nós, de Isaías 41, o versículo 13 e 4 diz: ele os persegue e avança em segurança, por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência.
Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. E aí eu penso muito, né, pensando nesses dois textos, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Ele nos guia. Quando nós olhamos para esses homens no Antigo Testamento, eles não tinham a pessoa do Espírito Santo dentro deles. Nós temos alguns homens da Bíblia que o Espírito Santo se apossou deles, como é o exemplo do rei Davi. Mas a gente não vê a Bíblia falando sobre, na história de Moisés, no livro de Êxodo, que o Espírito Santo guiava Moisés. Não, era o próprio Deus, né? Pensando na pessoa, na Trindade mesmo, Deus Trino, pensando ali no Pai. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos o Espírito Santo nos guiando, né? Então, mais uma vez, nós não temos desculpas diante de Deus, não podemos falar que nossa língua é pesada, nós vamos, assim, perguntando quem é você, eu sou, diz que eu sou. Repete até 2 vezes, eu sou o que sou. Nós vamos debaixo dessa direção do eu sou, nós temos o Deus triuno vivendo dentro de nós, nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Eu fiz até uma brincadeira ontem com os irmãos. Eu falei, meu Deus, tem uma pessoa crescendo, tem uma pessoa dentro de mim. Aí esse irmão foi e falou, dentro de mim também. E ele tava falando do Espírito, então eu falei, em mim tem 2. Mas é de fato, o Espírito Santo, ele habita em todos aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que nasceram de novo. Nós nascemos da água, nós nascemos no Espírito. E nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo para vencermos todas aquilo que são as contaminações, as tiranias, tudo aquilo que de fato precisa ser vencido, toda a contaminação do mundo, nós vencemos por meio do guiar do Espírito Santo. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui. Que o Senhor seja com o seu espírito, que o Senhor nos abençoe a cada dia, que sejamos generosos, contribuintes, ofertantes, dando sempre com alegria, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus abençoe a todos. Tchau. Contra nós. Pai, nós te glorificamos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor afastou todo decreto de dívida que era contra nós. O Senhor abençoou o teu povo, transformou o pur em purinho. Toda sentença contrária que era contra a nossa vida, o Senhor afastou de nós. Muito obrigado, Senhor, por todas as suas promessas são cumpridas no meio do teu povo. E nós, com ousadia, entramos no Santo dos Santos para te agradecer, Pai. Gratidão, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o Senhor que transforma toda sentença contrária ao seu povo, a favor do seu povo, para que te celebremos todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cubra-nos, Senhor, com teu sangue. A sua presença vai adiante dos nossos irmãos responsáveis, nossas irmãs, nossas pastoras. Senhor Jesus, avança sobre todos os seres viventes dessa terra, para que possa te glorificar, render graças ao teu nome diante de ti, Senhor. Baixarmos as cabeças, dobrarmos os joelhos e glorificar a ti, não com medo, Pai, mas com ousadia e intrepidez, para saber que só o Senhor é Deus. Não importa, Pai, aquilo que os outros acham de nós. Pai, nós nos importamos, Senhor, é com a tua presença, a tua face doce e gloriosa, Pai. Isso nós nos alegramos, Pai. Não queremos, Pai, ajoelhar diante de outros deuses que são falsos, Senhor, mas agradecer a Ti, que é o único verdadeiro e fiel. Escudo para aqueles que te temem, Pai. Escudo para aqueles que clamam a Ti. O Senhor ouve dos altos céus os clamores dos teus servos. Clamamos, Abba, Pai. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, muitas vezes, Pai,
Nós te agradecemos por todas as coisas positivas ou negativas que se levantam contra nós. Muito obrigado, Pai, nesse exercício do Espírito, Pai, ao qual clamamos, Abba, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor não deixa o seu povo perecer. Aleluias, Pai, por causa de um posicionamento errôneo, Pai, daquele que acha que tem um tudo, mas não tem nada, Senhor, nada, nada, Senhor, nada vezes nada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Louvado seja o teu nome. É o Senhor que transforma o puro em purinho, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Aleluias. Nós te glorificamos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nenhuma sentença seja sobre o seu povo, Pai, transformando em purim. Está o Senhor na frente do teu povo. Nós não temos nada que temer, a não ser o Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Glorificamos o Senhor na beleza da tua majestade, Pai. Glorificamos a ti por todos os seus feitos, Senhor. Aleluias. Glorificamos a ti por todos, Senhor, que se levantaram contra nós. Mas a armadilha caiu sobre o próprio povo, Pai, que se levantou contra ti na sua arrogância e prepotência, Senhor, no olhar a onisciência do Senhor, a presciência do Senhor, todos os lugares, Senhor, que o Senhor pisa, Pai. Satanás tem que se recolher, bater em retirada. Pai, nos cobre com o teu sangue por todos os lados, cobre os nossos filhos, cobre as nossas continuidades, Senhor. Bendito seja o teu povo, bendito seja o teu nome, ó Senhor Jesus. Glorificamos a ti como povo seu, propriedade sua, Pai. Glórias a ti, Pai. Graças te damos, Senhor. Que seja, Senhor, a sua vontade boa, perfeita e agradável no meio do seu povo. Bendito seja o teu santo nome. E a cada dia, Deus glorioso, brilha sobre o seu povo, Pai, cegando os nossos inimigos, Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é todo poderoso. Ninguém pode resistir, Senhor, à sua presença, Pai. Te louvamos, Deus glorioso. Aleluias. Bendito sejas tu, que renova todas as coisas, todos os dias da nossa vida. Pois aquele que se une ao Senhor não só com o Senhor no Espírito. Nós te agradecemos, Pai. Louvamos e te bendizemos. Aleluias. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que tu és, Senhor. Yahvé, nós te glorificamos na face, na sua presença. Seja sobre nós, o teu povo, a tua bênção, a tua paz e a tua presença. Ser conosco por amor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças te damos.
foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer. Se não deixar afundar o mesmo jeito de viver, não vai andar.
direção. Vento passou, como um trovão, e levou a solidão. Vento passou, me fez crescer, pois são os ventos fortes que me fizeram entender totalmente torta. Tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta. Tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti, Jesus. Totalmente torta. Tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha.